Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Então vamos ter hoje uma aula de álgebra com o tema grandezas proporcionais e porcentagem. E essa aula é comigo, tá certo? Professor Alexandre Santos, Xandão. E aí, eu estou colocando de destaque aí na tela central a grande febre que tornou-se nos últimos anos, que é a Black Friday. E aí, essa febre aí mundial das pessoas correrem para as lojas físicas, correrem para as lojas virtuais, de comprar vários produtos, achando que está fazendo um negócio maravilhoso e às vezes é mesmo. Será que não tem nenhuma pegadinha naquele produto que eu estou levando para casa? Será que de fato aquele desconto maravilhoso de 70% na televisão realmente é 70%? Será que não tem nada por trás daquilo dali? Aí de repente você chega, compra um televisor 70% de desconto, televisor enorme, 50 polegadas, chega no caixa, você descobre que aquele valor só pode ser à vista. Quando você decidir parcelar aquele valor, vai ter um acréscimo e mais acréscimo em cima daquela parcela. E aí você, no final das contas, acaba pagando muito mais ou pagando a mesma coisa. Então, essa questão da proporção, da porcentagem, tudo vai estar associado às grandezas proporcionais. Tá certo? Copiou? Então vamos seguir. Mas antes de falar de grandezas proporcionais, vamos primeiro determinar o que é grandeza. Então, grandeza, tudo que pode ser medido, tudo que pode ser contado. A partir do momento que você consegue medir e contar, você pode classificar isso como uma grandeza. Tá certo? Então, essas grandezas vão ser divididas em dois grandes grupos, tá certo? Dois grandes grupos. O primeiro grupo, grandezas diretamente proporcionais, que é o tópico dessa parte aqui. A grandeza também pode ser inversamente proporcional, ok? Mas existe um grupo aqui do meio, tá certo? Que a gente se depara com ele em algumas situações, que são as grandezas não proporcionais. Acredito que no passado, quando você estava na aula de matemática, o professor dizia: você não pode somar bananas com maçãs. Só pode somar banana com banana, maçã com maçã. Por que isso e por que naquele momento? As grandezas não se relacionavam, tá certo? Então, quando uma grandeza não tiver relação com a outra, isso vai ser não proporcional. A gente vai se deparar com esse tipo de grandeza, tá certo? E facilmente ela é identificada. Mas vamos primeiro abordar a primeira parte aí, que seria a grandeza diretamente proporcional, tá bom? E o que seria uma grandeza diretamente proporcional? Seria o seguinte: quando uma grandeza aumenta, a outra também aumenta. Vamos imaginar o seguinte: vamos imaginar que você resolve fazer uma viagem de carro para Gravatá. E aí o que acontece? A distância Recife-Gravatá é grande. A distância é grande. Então, se a distância a ser percorrida é uma distância grande, o tempo da viagem torna-se grande. É diferente de você resolver sair de Recife e ir para Olinda. A distância entre as cidades são pequenas. Se a distância é pequena, então o tempo do transporte também é pequeno. Claro, considerando a pista livre, sem semáforo, mas eu espero que todo mundo consiga entender essa diferença aí que é bem gritante, tá bom? Bom, outros exemplos. A quantidade de cópias, tá certo? E preço. Você precisa fazer xerox de uma ficha de álgebra. E aí você vai numa copiadora e descobre lá que uma cópia custa 20 centavos. Se você tirar duas cópias, você vai pagar 40 centavos. Três cópias, 60 centavos. E por aí vai. Então a minha grandeza cópia, quando aumenta, a grandeza preço também aumenta. Então é diretamente proporcional por isso. Se diminuir uma grandeza, a outra também vai diminuir. Tá certo? Uma grandeza aumenta, a outra também aumenta. Se uma grandeza diminui, a outra diminui. Outro exemplo, o consumo de combustível e o tempo da viagem. Eu falei agora de você sair de Recife e ir para Gravatá. Então, o tempo da viagem
ele vai ser grande. O tempo da viagem ele vai ser grande. O tempo da viagem ele vai ser grande. E o combustível que vai ser gasto, tá certo? Aí pelo carro, pelo ônibus, também vai ser grande. Então a relação aí combustível e tempo também é uma grandeza diretamente proporcional. Tá certo? Vamos seguir. Vamos definir aí o que seria a razão. A razão é uma comparação de grandezas, tá certo? Comparação de grandezas. Então, eu posso definir essa razão como sendo A sobre B, uma fração, tá certo? Também uma divisão, sendo meu B diferente de zero. Exemplo, a razão de 3 para 6 é igual a... Bom, R igual a A sobre B, que é igual a 3 sobre 6. Então, já dando um spoiler, né? Logo no começo aí do slide, já tinha uma marcação com 3. 3 e 6 são múltiplos entre si. Então, eu posso simplificar essa fração dividindo por 3 em cima e embaixo. Isso vai me dar exatamente 1/2, tá certo? Mas, imagine que a razão agora fosse de 6 para 3. Quando eu for escrever a minha razão, A sobre B, eu tenho que seguir obrigatoriamente a ordem dos números. Então, vou colocar 6 sobre 3. Como toda fração é divisão, 6 dividido por 3 dá 2. Então, importantíssimo, a ordem dos números é fundamental, tá certo? Tem que seguir aquilo que está se pedindo. Você não pode inverter. Então, no primeiro exemplo, eu tenho razão de 3 para 6, 1/2. No segundo caso, a razão de 6 para 3, 2. Então, a razão ela é muito importante quando eu vou comparar grandezas, tá certo? Para saber se a grandeza dobrou, triplicou, quadriplicou, se ela foi reduzida pela metade. Imagine nesse exemplo 1 aí, nesse primeiro caso, se fosse o seguinte, para cada 3 jogos que Pedro tem, tá certo? Alberto tem 6. Então, Pedro em relação a Alberto tem quantos jogos? Bom, metade. Aí o exemplo 2 é o contrário. Pedro teria metade de jogos de Alberto, mas Alberto tem o dobro de jogos de Pedro. Então a razão ela serve para isso, certo? Razão foi um assunto visto em séries anteriores, mas a gente está retomando aqui para relembrar. Vamos fazer um exercíciozinho de aprendizagem. Numa prova de 50 questões, acertei 35, deixei 5 em branco, errei as demais. Qual é a razão do número de questões certas para o número de questões erradas? Então vamos pensar o seguinte, primeiro eu vou filtrar os dados do problema. Eu tenho 35 questões certas de 50. As questões que eu deixei em branco foram 5. Então vamos pensar um pouquinho. Eu tenho 50 questões. Acertei 35, deixei 5 em branco, já aí vão 40 questões. Então, se ele errou as demais, então ele errou 10 questões. Então, o que ele quer? Ele quer a razão do número de questões certas, que está aí no vídeo, pelas questões erradas. Então, a razão ela é bem direta. Então, eu vou colocar aqui, ó, 35 sobre 10, tá certo? Posso simplificar por 5, já que são múltiplos, tá certo? De 5. Isso vai me dar 7 sobre 2. Então, é bem simplesinho, tá certo? Bem fácil. Questão 2. Paula resolveu 20 problemas de matemática, acertou 18. Roberta resolveu 30 e acertou 24. Quem apresentou o melhor desempenho? Bom, vou fazer a razão e vou descobrir. Eu tenho que Paula, ela fez 18 questões certas de 20, tá certo? Então, veja como eu estou montando a comparação. Eu estou pegando o número de questões certas e dividindo pelo número de questões totais. Então, 18 e 20 são múltiplos entre si, posso dividir por 2, em cima e embaixo, isso vai dar 9 sobre 10. Então, isso é 0,9, que se eu quiser transformar isso numa porcentagem, basta multiplicar por 100, isso dá 90%. Então, Paula teve um índice fantástico. Vamos verificar a Roberta? Roberta, ela acertou 24 questões de 30. Simplificando minha fração por 6 agora, eu vou ter que a razão de Roberta é 4 sobre 5, que dividindo
dá 0,8. Se eu quiser transformar numa porcentagem, basta multiplicar por 100, isso vai me dar 80%. Então, quem apresentou maior desempenho? Paula, tá certo? Paula tem maior rendimento porque ela tem de razão 0,9 e Roberta 0,8. Todos acompanharam? Vou seguir. Grandezas inversamente proporcionais. Então, é o inverso, né? Lá da diretamente proporcional. A grandeza inversamente proporcional, quando a grandeza aumenta, a outra, que eu estou comparando na razão, tem que diminuir. Então, exemplos. A velocidade de um carro e o tempo da viagem. Eu tinha falado que você ia de Recife para Gravatá, que a distância é grande e que o tempo vai ser grande. Mas, quando eu levo em consideração agora a velocidade desse carro e o tempo, a grandeza não pode ser comparada como diretamente proporcional. Ela tem que ser inversa. Porque por mais longo que seja, quanto mais rápido o meu carro for, menos tempo eu vou gastar. Então, quanto mais devagar o meu carro for, mais tempo eu vou levar. Então, você certamente já viu alguns exemplos na prática, que era o seguinte: eu vou passar o São João no interior de Pernambuco. Eu vou, por exemplo, para Garanhuns. Um exemplo. E alguém pergunta a você: massa, mas você vai de carro ou você vai de ônibus? Porque a pergunta, se você for de carro, se eu for de carro, beleza, vai chegar lá 3 horas e meia, 4 horas. Eu vou de ônibus. Vai gastar umas 5 horas para chegar lá. O ônibus vai mais devagar do que o carro, então o tempo de viagem vai ser maior. Tá certo? Então, esse é um exemplo de grandeza inversamente proporcional. Outro exemplo seria a vazão da água e o tempo. A vazão de água seria a quantidade de água que eu estou contabilizando. Então, imagine o seguinte, imagine que eu quero encher uma caixa d'água. E para encher a caixa d'água eu tenho uma torneira só. Então, minha caixa vai ficar cheia de água durante pouco tempo ou muito tempo? Bom, para encher a caixa d'água com uma torneira vai ser muito tempo. Agora coloque 50 torneiras. O tempo para encher essa caixa d'água vai ser bem pequenininho, tá certo? Então, grandeza inversamente proporcional. Uma grandeza aumenta, a outra tem que diminuir. Vamos fazer aqui um exercíciozinho de aprendizagem. Falando de torneira, né? Olha aí. Uma torneira enche uma caixa d'água em 4 horas, despejando 10 litros de água por minuto. Eu tenho uma torneirinha para encher uma caixa d'água em 4 horas, certo? Então ele pergunta: em quanto tempo 2 torneiras iguais a essa encherão a mesma caixa? Vamos pensar um pouquinho. Se uma torneira vai gastar 4 horas, então 2 torneiras vai gastar quanto tempo? Eu dobrei o número de torneiras. Então esse tempo tem que diminuir pela metade. Então a nossa resposta seria 2 horas. Percebe a relação? Aumentei o número de torneiras, diminui o número de tempo. Letra B. Se 4 torneiras fossem ligadas juntas, cada uma despejando 10 litros de água por minuto, em quanto tempo essa caixa d'água vai ficar cheia? Só lembrando, o enunciado base é: eu tenho uma torneira enchendo a caixa d'água em 4 horas. Eu agora tenho 4 torneiras. Então, quanto tempo? Então, eu quadrupliquei o número de torneiras. Então, se aumentou 4 torneiras, o meu tempo vai diminuir também para quanto? Então, 1 hora. Tá certo? Seria a minha solução. Então, são problemas assim, tá certo? Que a gente consegue resolver usando aí um pouquinho de lógica matemática. Certo? Tranquilidade? Vamos seguir. Porcentagem. Lá na razão, eu estava falando sobre, no finalzinho, 0,9, 0,8, que foi o problema de Paula e de Roberta. E eu disse, olha, se quiser transformar na porcentagem, basta multiplicar por 100. E porcentagem não é nada mais, nada menos que uma divisão por 100. Certo? Então, o símbolo da porcentagem vai ser essa aí, essa barrinha de dividir com 2 zeros, ok? E esse símbolo quer dizer 100, tá certo? Então, porcentagem.
Divisão por 100. Exemplozinho prático. Eu quero o valor de 10% de alguma coisa. Primeiro eu transformo isso numa fração. 10 sobre 100. Isso é igual a 0,1. 45% é 45 sobre 100. Tá certo? Dividindo aí 0,45. 100% é 100 sobre 100, dá 1, que é 1 inteiro. Isso é muito importante, tá certo? Que essa informação sempre vai aparecer e a gente tem que saber que na porcentagem 1 equivale a 100%. Exercício de aprendizagem. Calcule o valor das porcentagens abaixo. Eu quero 60% de R$ 160. O que é que eu vou fazer? Vou escrever 60% em forma de fração, 60 sobre 100 vezes 160. Eu posso simplificar aí, tá certo? Os meus zeros, o zero de cima com o zero de baixo, multiplicar e dividir, eu vou obter aí R$ 96, tá certo? Também poderia fazer 60 dividido por 100 e dar 0,6 e multiplicar por 160. Você vai obter 96 também. Eu quero 3% de R$ 120. Escrever na forma de fração, 3 sobre 100. Vou fazer a multiplicação, vou dividir, vou obter, tá certo aí, ó. Estou cortando os zeros para facilitar, R$ 9,60. Tá bom? Poderia escrever também 0,03 vezes 320. Faça a multiplicação, tome cuidado com a vírgula, R$ 9,60. 25% de R$ 180. A mesma coisa. 25 sobre 100 vezes 180. Eu posso simplificar cortando zero. Vai ficar 25 sobre 10 vezes 18. Faça a multiplicação, divido R$ 45. 50% de 200. 50% é metade de alguma coisa, né? Então, esse aqui eu acho que é o mais fácil. Eu já sabe a resposta só de olhar. Mas vamos fazer a continha. 50 sobre 100 vezes 200. Corto o zero de cima com o zero de baixo. Posso cancelar outro zero que está ali. Vai ficar 5 sobre 1 vezes 2. Certo? E aí vai dar 100. Sim. E agora, vamos fazer outro exemplo. Que seria agora a questão 2. Essa muito mais contextualizada. Um tênis custa R$ 180. Para parcelar em 5 prestações iguais, Josafá foi informado que haveria um aumento de 30% ao aceitar o tipo de pagamento. Letra A. Quanto Josafá pagará pelo tênis? E letra B. Qual o valor de cada prestação? Então, primeiramente, eu tenho que frisar que o preço do tênis é R$ 180. Como vai ter um aumento de 30% no valor do tênis, eu vou calcular esses 30% aí de 180. Então, 30 sobre 100 vezes 180, corto um zero de cima com zero de baixo, um zero do 180 com o zero que ficou embaixo do 3, e isso vai me dar R$ 54, certo? Esses R$ 54 é os juros, tá certo? Que Josafá vai ter que pagar no tênis. Vou pegar esses R$ 54, somar com os R$ 180, que é o preço do tênis, quando eu pagar à vista, e isso vai dar exatamente R$ 234. Esse vai ser o valor do tênis. Então, a letra B pergunta, e a prestação de cada tênis vai ser quanto? Bom, para descobrir o valor de cada prestação, basta você pegar o valor do tênis com os juros que ele vai pagar em cada prestação, que é 234, dividir pelo número de prestações, que é 5, e isso vai dar exatamente R$ 46,80. Tá bom? Uma questão mais contextualizada. Ainda sobre porcentagem, a gente pode resolver esse tipo de problema usando uma coisa chamada fator de aumento e fator de redução. O que seria o fator de aumento? O fator de aumento é uma taxa, que a gente vai representar pela letra I, que será somada a 100%. Então, a gente representa esse fator de aumento assim, ó, 1, que é 100%, mais I, que é a taxa. Tá certo? É bem simples mesmo, feito você está olhando aí. Exemplo, um computador custa R$ 1.200. Se o produto receber um aumento de 10%, qual o preço do computador? E depois, e se o aumento fosse 15%? Para resolver, ó, vamos pensar um pouquinho.
O fator de aumento é 1 mais a taxa. Então, a taxa de aumento foi 10%. 10% é 0,1. Então, 1 mais 0,1 igual a 1,1. Ok? Então, quanto seria o produto final? Seria a taxa, 1,1, vezes 1.200. Quando multiplicar, vai dar 1.320. Certo? Simples. Se fosse 15% o aumento, então o meu fator de aumento seria 1 mais 0,15. 15%, 0,15. Somando 1,15. Portanto, aí novamente, ó, eu vou pegar minha taxa, 1,15, multiplicar pelo produto, 1.200, e isso vai ter R$ 1.380. Ok? Problemas com fator de aumento. O fator de redução é muito similar com o fator de aumento. Qual é a diferença? No lugar de somar, eu vou subtrair. Ok? Então, um casal pagou na praça de alimentação R$ 60. Como o pagamento foi à vista, houve um desconto de 10%. Quanto foi pago pelo casal? Vou calcular o fator de redução, que seria 1 menos 0,1. 0,1 é igual ao 10%. Quando eu subtrair, dá 0,9. Pego essa taxa e multiplico pelo valor que vai ser pago, R$ 60. 0,9 vezes 60 dá exatamente R$ 54. Certo? Então, esse é um problema de fator de redução. Ok? Então, o fator de aumento e fator de redução são muito parecidos. Exercícios de aprendizagem. Primeiro, um veículo novo custa R$ 30.000. Sofre depreciações de 20% e 15% nos 2 primeiros anos. Qual é o valor do veículo após a depreciação? Ou seja, no primeiro ano ele sofreu uma depreciação de 20%. Então, não pode ser um fator de aumento, é um fator de redução. Depois, ele vai sofrer um outro fator de redução, que é 15%. Quanto vai valer esse carro agora? Primeiro, eu vou calcular com 20%. Então, o fator de redução é 1 menos 0,2, que é 20%. Isso vai dar 0,8. Depois, eu vou calcular o outro fator de redução. 1 menos 0,15, que é os 15%. Isso vai me dar 0,85. Como foram dois fatores de redução, eu preciso de uma única taxa. Então, essa taxa vai ser o produto dos dois fatores de redução. Tá certo? Que é um desconto sobre outro desconto. Pense assim. Então, 0,8 vezes 0,85 está 0,68. Então, essa taxa, que é o produto dos dois fatores de redução, eu vou agora multiplicar pelo preço do carro. Então, ele antes, na loja, R$ 30.000, depois de 2 anos, com 2 depreciações, ele vai valer agora R$ 20.400. Então, a diferença bem grande, né? Problema 2. Um comerciante realizou em um mês 2 aumentos sucessivos em uma mercadoria. Então, aumentou o fator de aumento. Em um primeiro momento, ele aumentou 7%. Após 10 dias, ele aumentou 12%. De quantos por cento foi o aumento? Aí ele pergunta depois. Se o produto antes dos aumentos custava R$ 12,50, quanto passou a custar depois dos 2 aumentos? Bom, vamos fazer primeiro a primeira parte, né? Claro. Então, o fator de aumento aí, primeiro, é de 7%, 0,07. Acrescido a 1, isso vai me dar 1,07. O outro fator de aumento foi de 12%. Então, é 1 mais 0,12. Então, quando eu somar, 1,12. A exemplo do que eu fiz no problema 1, eu vou multiplicar os dois fatores de aumento para obter a minha taxa percentual. Então, quando eu multiplicar 1,07 vezes 1,12, eu vou ter 1,1984. Dá um número bem feio, né? Bem esquisito. E aí é esse valor, tá certo? Que se eu quiser multiplicar por 100, transformar ele numa porcentagem,
é 119,84%, certo? Se eu quiser, só para você ter aí uma noção aí. Como tudo gira em função de 100%, então essa taxa aí de 119,84% passou quanto de 100%? É só você retirar, tá certo? E aí ficaria 19,84%. Então, de quantos por cento foi o aumento? 19,84%, aproximadamente aí 20%, tá certo? Então, o mecanismo é de resolver. E se o produto antes custava R$ 12,50, então quanto passou a custar depois dos dois aumentos? Você vai pegar agora o valor, tá certo, da taxa, que é 1,1984, e vai multiplicar isso pelo valor que ele está dando lá, R$ 12,50, tá certo? Então a taxa, como a gente calcula, 1,1984 já é o valor para ser multiplicado. É direto, não precisa fazer mais nada. Ao multiplicar, o produto vai custar R$ 14,98, tá bom? Foi muito bom estar com vocês. A gente se encontra na próxima aula. Um abraço carinhoso, até mais, fica com Deus.